Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Danças populares, festas, tradições. Estes são alguns dos elementos que fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. No Fórum de hoje, vamos falar sobre a importância e os mecanismos de preservação dessas manifestações. Para falar sobre o tema, eu converso com Patrícia Reis Braz, coordenadora do setor de cultura da Unesco, e com Célia Corsino, diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Acompanhe. O patrimônio cultural é importante para preservar a memória, a identidade e a criatividade dos povos. A expressão patrimônio cultural é associada com frequência a cidades históricas e conjuntos arquitetônicos. Mas atividades simples de uma população podem se transformar em um bem patrimoniado. O artigo 216 da Constituição Federal define o patrimônio cultural como os bens de natureza material ou imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Bom, gostaria de começar a discussão perguntando para a Patrícia qual é o papel da Unesco quando a gente fala em patrimônio cultural. Bem, a Unesco é um organismo internacional vinculado às Nações Unidas, criada em 1946, né, está prestes a completar 70 anos, e foi criada no sentido de difundir a cultura entre os povos, né, que por meio da cultura da paz se buscaria um mundo mais humano, com menos guerra. E a cultura tem um papel fundamental na medida em que o reconhecimento das diferenças facilita esse diálogo e essa compreensão entre os povos. Célia, e o papel do IPHAN, qual é nesse caso? Bem, no caso do patrimônio cultural imaterial, ou no patrimônio cultural, o IPHAN é quem coordena, desde 1937, a política de reconhecimento e valorização, preservação do patrimônio cultural brasileiro. Em 1937, a gente inicia com a criação do IPHAN e com a lei do tombamento, e a partir do ano de 2000, com o decreto 3551, é estabelecido o registro do patrimônio cultural imaterial, que é exatamente o que vai dar forma àquele decreto 216 da Constituição que a gente viu. Agora, muita gente faz aí uma confusão, né, entre o tombamento, o registro do patrimônio imaterial. Gostaria que vocês explicassem a diferença entre eles. Bem, são muitas as diferenças. Primeiro que uma coisa que é viva, quando a gente trabalha com patrimônio vivo, que é o patrimônio imaterial, a gente não deixa ele completamente paralisado, como a gente no tombamento espera, né? Quando você faz o tombamento de uma igreja, você espera que mantenha a excepcionalidade, as características daquela igreja, aquele imóvel. No patrimônio imaterial, não. Ele é dinâmico, porque a dinâmica dele é da vida. É o patrimônio que você congela o patrimônio, ele perde a sua identidade maior, que é como acomodar, como é que os grupos vão acomodando um com o outro. E outra coisa muito importante é que, enquanto no patrimônio histórico e artístico, para o tombamento, as solicitações são sempre individualizadas, podem ser em conjunto, mas não necessariamente. No patrimônio imaterial, todas as solicitações de registro têm que ser dos grupos. Por exemplo, não pode uma pessoa achar bonito o Bumba Meu Boi e pedir o registro do Bumba Meu Boi. Tem que ser os próprios grupos dos brincantes do Bumba Meu Boi que entram no acordo e eles pedem o registro daquele patrimônio deles, né? Então, é bem diferente. É interessante observar que tanto a palavra tombamento como a palavra registro são instrumentos que o país adota para determinada política de salvaguarda do patrimônio cultural de uma forma geral. Então, são denominações, são instrumentos legais e que, no caso do tombamento, tem mais de 70 anos, e no caso do registro,
completa agora 13, 14 anos. E o que pode ser considerado um patrimônio imaterial, Célia? Bem, na verdade, a gente tem as formas de expressões, as celebrações, né? Os lugares que têm referência, né? Os modos de fazer, os modos de pensar, os conhecimentos tradicionais. Tudo isso pode ser considerado patrimônio imaterial. Evidente que todo patrimônio imaterial muita gente discute. Mas como não foi o acarajé patrimônio? Não, não é o acarajé que é patrimônio, mas é o modo de fazer o acarajé trazendo do terreiro para a rua o bolinho do santo. Então, esse é um entendimento, é muito mais complexo do que ter só o objeto, mas sempre a gente acaba pelo objeto. As paneleiras de goiabeiras também são patrimônio cultural imaterial, mas é o modo de fazer a panela e não necessariamente uma panela. E é muito interessante a gente ver, porque a partir da designação, do reconhecimento, né, de alguma celebração ou de alguma forma de expressão como patrimônio cultural imaterial brasileiro, o que a gente vê que os grupos começam a sair quase da sombra, porque muitos grupos e muitos jovens tinham vergonha de estar neste ou naquele grupo. E quando reconhecido, eles mudam. Quando é reconhecido, eles dizem, não, isso é importante. Aquilo que o meu avô fazia, eu sempre costumo fazer sempre uma comparação, que no patrimônio cultural e imaterial a gente tem a questão dos avós, que é muito importante, que é a questão geracional e a questão da transmissão dos saberes. O que a gente quer é garantir que o Brasil ainda seja esse Brasil diverso que a gente tem. Né? Isso acaba provocando um reconhecimento internacional maior também, Patrícia? O reconhecimento internacional, ele vem a partir de um pedido do próprio governo, né, de cada país. Para explicar um pouco como é que funciona o papel da Unesco nesse sentido, a Unesco trabalha com recomendações, com declarações, que são construídas pelos países, né, pelos Estados membros da Unesco, e que um país, uma vez ratificando aquela convenção, se compromete a trazer para o seu corpo legal as recomendações, transformá-las em leis e normativas, né, de acordo com cada sistema político do país. A convenção que trata da salvaguarda do patrimônio imaterial foi adotada em 2003. Nós estamos fazendo de uma legislação que é anterior. O Brasil contribuiu tanto no texto dessa redação, na redação dessa convenção, como contribui no aperfeiçoamento. Né? Que aperfeiçoamento é esse? São as formas para aplicar essa convenção. O Brasil hoje tem um papel importante, que ele participa do Comitê Intergovernamental, que é constituído por 24 países, num conjunto de mais de 140 que já ratificaram essa convenção. Então, é uma via de mão dupla, como eu falei, né? Tanto o Brasil aprende com a experiência dos outros países, como oferece sua própria experiência. Quer dizer que, em termos de legislação, então, o Brasil é um exemplo nesse caso? Não, é um exemplo. A nossa legislação tem sido inspiradora de outras. A gente tem trabalhado muito em conjunto com a América Latina. É muito importante a gente perceber que o processo de que o Brasil faz de salvaguarda do patrimônio cultural e material, que é um processo altamente participativo, às vezes ele demora, porque justamente ele é participativo, né? E aí a gente tem que ouvir todos os grupos e fazer junto. Né? E tem sido também um exemplo para os países, principalmente da América Latina, que é com quem a gente trabalha mais. Então, o que acontece é que esse patrimônio cultural e imaterial, mesmo que ele não esteja reconhecido pelo Decreto 3551, registrado como patrimônio cultural brasileiro, existe uma série de procedimentos que a gente faz. Então, nós fazemos os inventários, os mapeamentos. Isso tudo vai para mostrar que país é esse. E, a partir daí, de acordo com os grupos, a gente começar a mapear e a ter, então, os reconhecimentos que possam, da mesma forma que aconteceu na década de 40, 60, com o patrimônio material, que a gente possa garantir que nós vamos ter essa diversidade cultural preservada pelos próprios detentores, não necessariamente uma preservação pelo Estado. O Estado é um facilitador. Pois é, e quem é que pode legislar sobre o patrimônio material?
estados, municípios e federal. Quer dizer, o governo federal fez a parte dele, quer dizer, vem fazendo a parte dele. Nós temos várias normativas, inclusive não talvez como lei, mas normativas de operação de todas as instruções normativas que regem, né, regram o nosso trabalho, mas o que a gente espera e o ideal seriam que todos os estados tivessem a sua legislação de patrimônio imaterial e todos os municípios tivessem, porque, com certeza, é uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? A comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio e não será um órgão federal que vai dizer lá no município o que é importante a ser preservado. O Sistema Nacional de Cultura, que agora todos os estados se comprometeram, né, e assinaram o compromisso do Sistema Nacional de Cultura, é um mecanismo muito interessante para que a gente possa mobilizar estados e municípios nesse caminho aí de uma coisa conjunta. Nesse ponto, a Convenção, dentro dos seus artigos, recomenda um trabalho grande de educação patrimonial, de capacitação nas 3 esferas, assim. O público em geral, especialmente os jovens, os detentores, né, daqueles conhecimentos e os gestores públicos. Então, nesses 3 níveis assim, né, mais gerais, a Convenção se recomenda que os países e as cooperações internacionais invistam nesse assunto. E esse é um tema que vem sendo trabalhado muito em conjunto com a representação da Unesco no Brasil e o Instituto do Patrimônio Histórico, no investimento que já tem cerca de 3 a 4 anos, que anualmente nós tentamos promover atividades de capacitação para gestores estaduais e municipais, com uma grande procura. É interessante observar. Então, tem surtido efeito aqui no Brasil. A última edição, nós tivemos uma oferta de 200 vagas e mais de 3 mil inscritos. Tivemos que abrir uma segunda vaga, conseguimos abrir uma segunda turma, né, para promover essa capacitação. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre patrimônio imaterial. Bom, vamos começar esse bloco então falando um pouquinho da parte prática. Célia, como é que é feito esse registro do patrimônio imaterial? Bem, primeiro, como eu disse no bloco anterior, tem que ser sempre com a participação daquela comunidade que detém os conhecimentos e é a detentora do patrimônio, né? Nós fazemos um registro documental. Esse registro documental, a gente pede sempre que, no primeiro momento, seja uma carta endereçada ao presidente do IPHAN e, a partir daí, se pode fazer estudos e pesquisas, porque o que fica, veja bem, como é um patrimônio dinâmico, é muito importante a documentação inicial, porque essa legislação é interessante que ela faz com que você volte daqui a 10 anos. Só que a gente não volta daqui a 10 anos, a gente faz monitoramentos em 10 anos para saber como é que são essas ações, uma vez reconhecido bem, como é que as ações que se implementou de salvaguarda se deram certo ou se não deram e como é que o bem está daqui a 10 anos. A gente trabalha com dossiês documentais, né? Fazemos inventários, sempre tem vídeo, sempre tem entrevista, sempre tem um grupo grande de documentação. Essa documentação fica disponível para quem quiser ver no nosso site e, com isso, os grupos vão crescendo. A gente só faz o registro daquilo que os grupos querem. Com o índio, a gente sempre chega junto também de um outro órgão do governo federal, que é o Museu do Índio, que faz um trabalho bem interessante, lembrando sempre que, para você estar trabalhando com o índio, você tem a interface sempre com a FUNAI, que é como a nossa legislação exige. Patrícia, e o fato de um patrimônio imaterial ter sido registrado no Brasil, automaticamente ele é reconhecido no exterior também? Não. É parte de um pedido do governo brasileiro, que dentro daquele conjunto de bens já reconhecidos, né, já registrado, seleciona alguma representação, alguma expressão e apresenta isso à Unesco para ser avaliado. E a partir desse reconhecimento internacional, muda alguma coisa na prática? Se reforça os compromissos que já foram assumidos pelo país no momento que ele ratifica a convenção.
né? A partir daí, ele tem que, de tempos em tempos, apresentar um relatório de monitoramento, né? E o país é cobrado por isso. Então, olha, se você está apontando um problema, que medida que você está colocando? Que medida que você está tomando para minimizar esse problema? Então, o país assume internacionalmente um compromisso de buscar todos os esforços para fazer a salvaguarda daquele bem. E quem é que fiscaliza se está sendo salvaguardado o bem mesmo? A convenção ela é composta por um secretariado e tem esse comitê intergovernamental que se reúne a cada ano. Esse comitê hoje é formado por 24 países, né? Como eu já tinha dito, de mais de 140 que ratificaram, com uma troca, com um assento de 4 em 4 anos. E esse comitê avalia esses relatórios e faz o questionamento. Quando a gente vem para o campo do patrimônio imaterial, a diversidade de temas é tão variada que seria impossível instituir um único organismo assessor. Então, existe uma lista, Célia, que faz parte do comitê, pode explicar como é que está esse quadro, mas existe uma lista de organizações para apoiar esse comitê nas decisões, tanto da avaliação de novas proposições, quanto nesse monitoramento. Como é que é a ação do comitê, então, Célia? Nós temos um comitê que julga, né, todos os pedidos. A avaliação é feita por especialistas e ONGs e também de especialistas do Estado, né? E, com isso, nós temos um órgão, aliás, mudou esse ano, um órgão misto, onde você tem especialistas indicados pelos estados e os especialistas e as ONGs, né, que colocam seus especialistas. E eles tanto examinam os pedidos como eles examinam os relatórios. Na verdade, o que se espera é que, quando um bem é inscrito na Unesco, né, como patrimônio cultural e imaterial da humanidade, o governo assume uma responsabilidade de promover a salvaguarda daquele bem, né, por diversos meios. Ainda falando desse monitoramento por parte da Unesco, Célia falou desse relatório de 6 em 6 anos que o país tem que apresentar. Então, imagina, a gente está lidando com um conjunto de 140 países, cada um num estágio diferente da implementação de sua política. Então, tanto você terá nesse conteúdo uma informação consolidada de práticas que já são adotadas no país, como no caso do Brasil, como países que ainda estão implementando, criando o seu corpo legal para instituir a política do patrimônio imaterial. No caso brasileiro, mais uma vez como referência, o Brasil tem a legislação, tem um departamento dentro do IPHAN que trata do assunto e tem uma política nacional do patrimônio imaterial que fomenta com recursos financeiros ações de salvaguarda do patrimônio imaterial. Essa política ela é reconhecida pela Convenção, pela Unesco, como um exemplo de uma melhor prática. Então, isso passa a ser referência para outros países. Agora, a Constituição Federal também trata de uma forma mais genérica da cultura. Isso é importante, Célia? Olha, eu considero que a gente não precisa inventar nada, sabe? É só ler o artigo 216 da Constituição, que está tudo lá dizendo que país é esse que a gente quer preservar, né? Eu acho que o Constituinte foi muito feliz. Ele conseguiu redigir de uma forma que trouxe uma questão da diversidade, uma questão da inclusão e, principalmente, empoderou grupos que, às vezes, a gente não considerava como grupos que estivessem na área da cultura, não é? Então, vamos acabar... quando a gente acaba de ler o artigo 216, 215, e agora com as modificações que já aconteceram, as emendas que já aconteceram na Constituição, são importantíssimas, porque são emendas do Sistema Nacional de Cultura. Então, é que a gente vê que, realmente, se nós seguirmos à risca o que está escrito na Constituição, com certeza nós vamos ter um país que é esse país que a gente quer. Um país forte culturalmente, um país que inclui, um país diverso, né? E um país, principalmente, que respeita, né, a diferença. Então, isso é uma coisa que no patrimônio imaterial é muito forte, é o nosso cotidiano,
E é o nosso desafio também, em que a gente pretende, porque a questão da cultura não é só da cultura. Então, se a gente não conseguir integrar essas políticas, as políticas, né, de educação, de previdência, então essa questão de política integrada, isso está tudo um pouco colocado lá nesse artigo 216. Quer dizer que o registro imaterial então, ele vai muito além do que a gente imagina à primeira vista, né? Ele traz uma importância bem exacerbada para a comunidade, Patrícia? Essa importância é notória, essa intersetorialidade das políticas também. A convenção chama a atenção, não especificamente da setorialidade interna, mas assim dos outros tratados que, porventura, podem conflitar, né, com determinadas manifestações. Você ser declarado patrimônio cultural imaterial não é um título, não é uma insígnia, não é uma medalha. É um compromisso que o governo assume com aquelas comunidades, de pelo menos, durante os primeiros 10 anos, estar junto, ajudando na preservação daquele bem que foi registrado. Então, a gente tem muito cuidado ao fazer o registro nacional, porque não é uma coisa fácil. Alguns prefeitos saem dando título de patrimônio imaterial às coisas mais diversas, que não tem nenhuma possibilidade de ter um plano de salvaguarda, de ter a sua comunidade bem estabelecida. Então, isso é uma coisa importante de ser colocado. Quando você declara qualquer coisa, patrimônio cultural imaterial, o governo está assumindo um compromisso. Não é uma medalha, é um trabalho que a gente vai ter, pelo menos, durante os primeiros 10 anos, mais fortemente, e depois mais só no monitoramento. Isso vale também quando a gente fala da Unesco, né, em nível internacional. Tanto o governo brasileiro como na comunidade internacional, são temas, apesar de já ter um histórico desde a década de 50, né, com folclore e outras formas de tratar desse assunto, né, mas tanto no governo brasileiro como no nível internacional, é um instrumento muito novo. E esses conceitos ainda estão sendo assimilados pelas comunidades como um todo, né? A gente percebe algumas confusões, mas a gente percebe, antes de qualquer coisa, uma aceitação muito grande e é como se houvesse uma possibilidade de reconhecimento de um lugar que aquele grupo, aquele indivíduo ocupa dentro da sociedade. Eu sou do Nordeste, eu gosto de dar um exemplo, que eu, né, passei até os 16 anos na cidade de Petrolina, Pernambuco, e que só depois, quando eu retornei, é que eu fui descobrir coisas que haviam ali que eu não fazia a menor ideia. Tem um samba do nego numa ilha, que chama Ilha do Maçangano, no Rio de São Francisco, que eu vim conhecer há 5, 6 anos. Cada comunidade procura agora identificar aquilo que ele é próprio. E aí, com orgulho, fomentar isso dentro da sua comunidade. Se você olhar para cada canto desse país, a gente vai achar algum elemento que é próprio de uma determinada localidade ou de um território, que é motivo de orgulho e é motivo de trabalho por aquela comunidade, que tem que ser reconhecida, que não pode ser reconhecida tanto no nível municipal, estadual ou federal. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com Patrícia Reis Braz, coordenadora do setor de cultura da Unesco, e com Célia Corsino, diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!